Muito bem. Olá você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, seu, é o nosso canal Rumores do Oriente. E que você seja bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, já vai lá e se inscreva. Por favor, aperte o sininho para receber todas as notificações, ok? E sempre que sair vídeos novos, você ficará sabendo, e você compartilha, dá o like, compartilha para que esses vídeos, para que esse canal alcance o maior número de pessoas possível, assim o evangelho se espalha, o verdadeiro evangelho, claro e cristalino, se espalha como folha de outono, ok? Oh, glória, Deus seja louvado, amém? Amém. Estamos aqui com o Espírito Santo, pela fé nós cremos que Ele está aqui, já orei, já pedi ao Pai para que enviasse Ele aqui está para ministrar essa palavra ao nosso coração, não é assim, Espírito Santo? Muitas vezes, mais uma vez, muito obrigado por o Senhor estar aqui conosco, que a Tua graça salvadora nos alcance, a Tua presença é sempre bem-vinda, o Senhor é um Deus maravilhoso, né? O Senhor é o Deus que ministra os nossos corações, a nossa mente, de acordo com a Tua palavra, que o Senhor mesmo inspirou, não é assim? E que o Senhor ministre mais uma vez a nossa vida, a nossa palavra, essa palavra, para que chegue aos nossos seguidores, como cada um tem a necessidade de ouvir, de saber, de sentir e de aprender, e a todos aqueles que assim vieram ter contato com essa mensagem, com esse canal. Tá bom, Espírito Santo? Abençoa a minha vida, abençoa a minha família, a vida e a família de cada um que vai assistir, de cada um seguidor, de cada um que se inscreveu, de cada um que faz parte, de cada um que compartilha. Senhor abençoa a vida de cada um. Tá bom, Espírito Santo? Obrigado por estar aqui em nome de Jesus. Obrigado pelos anjos que vêm com o Senhor. Tá bom? Ajuda nós aqui, tá bom? Em nome de Jesus. Muito bem. Já pegou a sua Bíblia? Não pegou a sua Bíblia ainda? Vai lá, meu amigo. Vai lá, minha amiga. Vai lá. Pega a sua Bíblia lá. Traga o copo com água, o copo com suco. Senta no sofá, relaxa. Porque o tema de hoje é maravilhoso, maravilhoso. Você não tem noção do quão maravilhoso é esse tema de hoje. Já vou até falar o tema. Quanto falta para Jesus voltar? Quanto falta para Jesus voltar? É o tema da mensagem de hoje. É o tema da mensagem de hoje. Ok? Então, não saia daí por nada, não perca esse vídeo por nada deste mundo. Quanto falta para Jesus voltar? Espírito Santo, ajuda nós aqui, tá bom? Então, vamos lá. Então, a primeira passagem, todos nós cremos que Cristo vai voltar, certo? Aqui um dia, para buscar aqueles que são seus e acerta conta com os moradores da terra. Ok? Ele prometeu, eu que... não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Então, a promessa de Jesus Cristo é: vou preparar vos lugar e volto para levar vocês. Agora, quanto tempo falta para ele voltar? Quanto falta para Jesus voltar? Abra sua Bíblia no livro de São Mateus. São Mateus. Então nós cremos que Jesus volta. Agora quando? Quando? Quanto falta para ele voltar? São Mateus capítulo 11. Vamos ler o versículo 12. Amém? 11, São Mateus 11, versículo 12 diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam-se dele. Desde os dias de João Batista, disse Jesus Cristo, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam-se dele. Como assim por esforço? Jesus já não fez tudo na cruz? Nós não precisamos só aceitar, não é assim, Espírito Santo? Não precisamos só aceitar, só crer. Sua graça nos basta, não é assim? E nós dissemos aí que então não precisa mais fazer nada, é só crer, é só aceitar o que ele fez por nós na cruz. E por que ele fala que o reino do céu é tomado por esforço? E quem se esforça apodera-se dele. Se Jesus já fez tudo por nós na cruz,
está fazendo a intercessão diante do Pai, né, Espírito Santo? Então, como nós vamos esforçar para quê? Né? Se a graça de Cristo nos basta. Sim, a graça de Cristo nos basta e está sobre nós, mas não é uma graça barata. Você sabe, Espírito Santo? O Senhor está ministrando, né? Não é uma graça barata. Qual que é o nosso esforço fazer? Abandonar os nossos maus hábitos, não é assim? Obedecer os mandamentos, obedecer a palavra. Esse é o nosso dever. O apóstolo Paulo diz: aquele que roubava não rouba mais, o que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, e assim sucessivamente, não é assim? Precisa haver uma transformação de vida. Isso só vem através do Espírito Santo habitando em nós, né? E fazendo essa transformação. Então o esforço é nós abandonarmos aquilo que nós tanto gostamos. A comida, a bebida, os prazeres, os vícios, a roupa, o piercing, a pulseira, o relógio, não sei o que é. Alguma coisa. O falar mal, né? Falar mal do dia a nossa língua. Abandonar essas coisas. Isso, e a gente é acostumado com isso, para se esforçar para abandonar isso. Então os que se esforçam para abandonar essas coisas e conseguem se apoderam do reino dos céus pelo poder de quem? Do Espírito Santo e a graça de Jesus. Amém? Muito bem. Então, a introdução seria essa. Desde os dias de João Batista até agora, o reino do céu é tomado por esforço. Os que se esforçam, se apoderam dele. Os que se esforçam para abandonar os seus erros. Crônicas 7,14, né? Segundo Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Precisa haver uma conversão. A conversão é abandono, é mudança de rumo, mudança de hábito, mudança de tudo aquilo que nós vivíamos antes. Agora conhecemos o verdadeiro estilo de vida e a Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, abandonamos tudo para seguir a quem? A Jesus. Esse é o nosso esforço que nós devemos fazer, ok? Romanos, vamos lá para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 13. Romanos, capítulo 13. Versículos 11 e 12, Romanos 13, 11 e 12. Nós lemos assim: e digo isto... Quanto falta para Jesus voltar? É este o tema da mensagem, este é o tema da mensagem, ok? E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Olha, está falando para alguém que conhece, falando para a igreja de Deus. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas. Olha aqui o esforço. Deixemos, pois, as obras das trevas. Revistamos-nos das armas da luz. O esforço, abandonar as obras das trevas, revestir das armas da luz. Mas a mensagem o tema é, quanto falta para Jesus voltar? Apóstolo Paulo diz: digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Todos nós estudamos profecia, vemos os sinais. Mateus 24 nos diz os sinais que estão acontecendo, que vão acontecer próximo à volta de Jesus. Já é hora de vos despertar do sono, porque a vossa salvação está agora, a nossa salvação está agora quando? Mais perto do que quando no princípio cremos. Eu estou com 22 anos, fazer 22 anos de batizado. Então, minha salvação está mais perto agora, 22 anos mais perto do que quando eu criei no princípio. Está chegando a salvação, está perto. Então, o apóstolo Paulo diz que a nossa salvação está o quê? Mais perto. Hoje a minha salvação está mais perto do que estava ontem. Amanhã vai estar mais perto do que está hoje. Ok? Tranquilo? Muito. Opa! Chegou minha ajudante. Mais uma vez, vocês já estão acostumados com ela, né? A minha netinha que traz água para mim, porque a garganta do vô de vez em quando dá uma embaçada, tá bom? Obrigado. Deus abençoe você. Tchau. Tchau. Bom dia. Deus abençoe. Obrigado. Dá licença. Obrigado. Nossa salvação está há quanto tempo? Mais perto do que quando no princípio cremos. Muito bem. Quanto falta para Jesus voltar? Apocalipse 22. Apocalipse 22. Lembrando que quem vai dizer é a Escritura, não sou eu, tá? Quem sou eu, né?
Não é Espírito Santo? Apocalipse 22, verso 11. E depois o 20. 22, 12 e 20. 22, 12 diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Oh, glória, aleluia. Eis que venho, a própria palavra de Jesus Cristo, eis que venho sem demora. Quanto falta para Jesus voltar? Eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, ele diz, para retribuir a cada um segundo as suas obras. No verso 20, aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Opa, ele não vai demorar. Se ele não vai demorar, quanto falta para ele voltar? O apóstolo Paulo diz que a nossa salvação está mais perto do que quando no princípio cremos. E o próprio Jesus Cristo diz aqui para João: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Quanto falta para Jesus voltar? Apocalipse 10, versículo 6. Estamos aqui em Apocalipse mesmo, já vamos aqui. 10, versículo 6, diz assim: e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, o mar e tudo que nele existe, já não haverá demora. Já não haverá demora para o cumprimento dessas profecias, e logo Cristo volta. Quanto falta para Jesus voltar? Ele diz que ele não vai demorar. Ele não vai demorar. Apocalipse 3, versículo 11. Apocalipse 3, versículo 11 diz assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Jesus mesmo disse: venho sem demora. Amém? Último verso, Hebreus 10, 37. Hebreus 10, 37. Quanto falta para Jesus voltar? Hebreus 10, 37. Glória! Hebreus 10, 37. Quanto falta para Jesus voltar? Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Amém. Aleluia, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Olha que bom, Espírito Santo. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que tem que vir, virá e não tardará. Quem é que tem que vir? Quem é que prometeu ali que viria para nos buscar? Jesus Cristo. Então, dentro de pouco tempo ele vem e não vai tardar. Por que que ele não vai tardar? Por que o povo diz que está tardando? Ele diz que não haverá demora. Tem uma tradução que diz assim, quando ele diz: eis que veio sem demora, tem uma tradução que diz assim: eis que cedo venho. Esse cedo venho, esse não tardar, esse sem demora, tem um porém aqui. Cedo venho, sem demora venho, aquele que tem que vir virá e não tardará, mas isso é no tempo e no relógio de Deus, não no tempo e no relógio do ser humano. Não é no nosso tempo. Desde que meus pais dormiram crendo, anunciando, meus avós, que Cristo voltaria, meus pais, meus tios, chegou até nós, estamos continuando pregando e Cristo não voltou. E a Bíblia diz que ele vem sem demora, diz que ele vem cedo, que ele não vai tardar, e é fato, ele não vai tardar. Porque é no projeto dele, é no plano dele, é no tempo dele. Quando o diabo foi expulso do céu, lá antes da fundação do mundo, ele desceu com grande cólera, porque sabia que pouco tempo restava para ele.
pouco tempo para o seu julgamento e para ele fazer a sua obra funesta, de 6.000 anos de pecado, que ele tinha para trabalhar. Os 6.000 anos estão acabando. Depois de 6.000 anos, ele tem mais 1.000 anos. Aí depois do milênio, dos 7.000 anos, ele vai ser erradicado da terra. Então ele sabe que aquele tempo, ele sabia que pouco tempo restava. E quanto tempo vai restar hoje? Muito pouco, gente. O profeta diz: já ouço os passos de um Deus que se aproxima. Jesus diz que vem sem demora. Aquele que tem que vir virá e não tardará. Como é que estão dizendo que ele vai tardar? Ele não marcou data com você e nem comigo. Ele disse: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Se assim não for, eu teria dito, pois vou preparar meu lugar. E quando eu for, vou preparar lugar, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Só que Jesus mesmo, lá no Mateus 24, ele deu todos os sinais: peste, fome, guerra, rumores de guerra. Nós já estamos vendo isso há muito tempo, gente. Falta muito pouco. Quanto falta para Jesus voltar? Muito pouco. Quando ele volta, não sei. Só sei que está muito perto. Mas então ele está tardando. Não está, ele não marcou data com você e nem comigo. Esse que digo a vocês que conhecem o tempo da proximidade e da volta de Jesus Cristo. Embora nós não saibamos o dia exato, mas o quão próximo está, somos obrigados a saber, porque ele nos deixou os sinais, está aqui na Bíblia. Tá certo? Esse cedo vem é no tempo de Deus, não é no meu nem no seu, não é no meu relógio nem no seu, tá? É no do Deus Todo-Poderoso. Não é assim, Espírito Santo? É. E o que acontece? A palavra de Deus diz que quando Jesus veio como menino, como criança, diz assim, lá em Gálatas: vindo a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Vindo a plenitude do tempo. Qual a plenitude do tempo? O tempo exato programado por Deus para Cristo vir como criança. Então, nos nossos dias, vindo a plenitude do tempo, para ele voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele vai voltar no tempo dele, não no meu nem no seu. O dia já está marcado. Mas que dia então é? Não sei, só está marcado. Porque ele disse assim, Jesus disse: mas a respeito daquele dia e hora. Opa, então tem um dia e uma hora marcada para Cristo voltar. A respeito daquele dia e hora ninguém sabe, senão o Pai. Essa frase Cristo disse quando ele estava com o ser humano, tá? Como Deus Todo-Poderoso que ele é e que está agora glorificado, ele sabe o dia que ele vai voltar. O Espírito Santo sabe também, o Espírito Santo sabe, mas não pode falar. Agora, a Bíblia já está dizendo quase tudo, né? Obrigado, Espírito Santo. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, então o dia está marcado. Mas quanto? Não sei, mas falta muito pouco. Ele disse: eis que vem sem demora. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que tem que vir virá e não tardará. Por que o Senhor não fala, Espírito Santo? Por que Jesus não deixa marcado aqui? Porque nós íamos deixar para preparar só no último dia, não é assim? Íamos viver toda a vida absoluta e preparar no último dia, não é assim? Então, o Senhor é sábio, Deus é sábio, o Pai é sábio, o Filho é sábio, né? Sábio, né? Então deixou para que nós preparamos todos os dias como se fosse o último dia, como se fosse o dia da volta de Jesus, não é assim? Nós temos que estar preparados todos os dias, porque falta muito pouco e nós não sabemos quão pouco é isso. Nós podemos também, nossa vida terminar antes que isso volte aí, antes que Cristo volte aí. Tá bom, meus queridos? Quanto tempo falta? Quanto falta para Jesus voltar? Muito pouco. Está muito perto. Os sinais já pronunciam. O dia, não sei, mas ele vem e falta muito pouco. Amém? Deus abençoe você e eu em nome do Senhor Jesus.